é feito o exame de ultrassonografia transvaginal? Você já teve essa dúvida? Ou conhece alguém que já teve essa dúvida? Fica comigo até o final para você não perder a melhor parte. Oi, eu me chamo Ana Roberta e hoje eu quero conversar sobre um assunto que gera algumas duvidazinhas com algumas pacientes aqui no meu dia a dia. Gosto muito de trazer aqui as perguntas que eu recebo no Instagram ou que eu recebo aqui no YouTube também. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, corre lá, @DRA Ana Roberta Gomes, tá? Se ainda não é inscrito aqui, já corre, já se inscreve, já ativa o sininho para poder ser notificada quando tiver vídeo novo. E afinal, como é que é feito o exame de ultrassom transvaginal? O transvaginal e o ultrassom é a mesma coisa? Essa é uma das primeiras perguntas que eu recebo. O ultrassom é esse aparelho aqui. E nós temos várias formas de usar o recurso de ultrassom para poder avaliar o paciente. E eu vou escolher a forma de ver de acordo com a região que eu estou estudando, né? Posso escolher essa sonda aqui, por exemplo, né? Posso escolher essa, quando eu estou estudando, por exemplo, mama. Mama eu vou usar esse aparelhozinho aqui, essa sondazinha aqui. Quando eu vou ver neném, ou então quando eu estou vendo o útero, mas por cima, assim, por cima da barriga, eu vejo com essa sonda aqui. E quando eu quero fazer por via transvaginal, eu vou usar essa sonda aqui, que é a sonda endocavitária, tá? Então, o ultrassom e transvaginal, o ultrassom é o método, transvaginal é a via de onde eu vou, como é que eu vou fazer, eu vou utilizar esse método. Ai, doutora, mas esse aparelho é muito grande, isso aqui entra tudo, isso assusta às vezes. Ó, essa daqui é a sonda, né, ou então transdutor. Eu sempre digo que mulher informada é mulher empoderada. E a gente aqui já conversa no nível altíssimo, que a gente já conhece tudo direitinho sobre aí as coisas da medicina, não é? Esses transdutores, né, que são os endocavitários, esse tipo de sonda aqui, ele é grande dessa forma, por quê? Aqui, nessa parte aqui, é a parte que o médico vai pegar. O ultrassom mesmo, essa partezinha aqui, ó, branquinha aqui de cima, ó, tá vendo? Só essa pontinha aqui é o ultrassom. Ah, mas por que ele é tão longo assim? É porque quando o médico estiver te avaliando, para ele não ficar encostando, né? Pegando a mão dele bem no seu órgão genital. Mas basicamente ele entra mais ou menos até aqui. Entra muito pouco e a gente já consegue avaliar uma infinidade de coisas. E como é que é feito esse exame? Eu vou te explicar bem direitinho como é que o médico faz, tá? Primeiro a gente vai calçar, né? Vai colocar uma luvinha na mão que a gente vai utilizar o aparelho, tá? Então coloco uma luva, pego a sonda de transvaginal e também antes de começar o exame eu vou conversar um pouquinho com você, a gente vai entender qual o motivo que está fazendo esse exame, quando foi a última vez que menstruou, por exemplo. Tem algumas perguntas que eu vou querer saber para poder entender muito assim melhor o que a gente vai encontrar lá dentro. E eu tenho que usar um preservativo no aparelho para proteger você e proteger também o aparelho. O médico vai colocar um pouquinho de gel nesse preservativo, mais um pouquinho de gel, tá? Coloca aqui na pontinha do transdutor para poder assim conseguir introduzir na paciente. E aqui eu vou pedir aqui a ajuda do meu modelinho, né, do meu úterozinho, para poder a gente entender como é que funciona o exame e para você entender o que eu vou conseguir visualizar no exame. Porque muitas vezes, o que acontece? A paciente vem, aí pensa assim, estou com um corrimento. Tem como você ver aí no ultrassom? Tem coisas que eu não consigo avaliar com o ultrassom, tá? Tem coisas que eu avalio muito bem. Para a gente ver corrimentos, o exame é o de preventivo, então Papa Nicolau. O exame de ultrassom, eu vou conseguir avaliar bem o quê? O colo do útero, o útero, né? As trompas. Se elas tiverem algum problema, né? Se tiver alguma inflamação, eu consigo ver. Normalmente a gente não consegue avaliar as trompas. Se as trompas estão normais, estão sadias, eu não consigo avaliar no ultrassom. E os ovários. Então o médico ele vai
introduzir o aparelho dentro do canal vaginal, tá? Pegando aqui o auxílio do meu modelo e introduziu. Quando chega mais ou menos aqui, ó, tá vendo como entra só um pouquinho? Então, quando eu introduzir, eu já consigo visualizar muito bem aqui o útero, tá? Eu já consigo, porque o feixe de ultrassom, ele é assim, é como se fosse um triângulozinho, tá? E eu consigo visualizar muito bem, como você pode ver aqui nessa imagem. Ó, aqui é um úterozinho, uma imagem de ultrassom de um úterozinho todo normal, bem direitinho, não tem mioma, não tem nada, certo? Tá todo saudável. E eu avaliei todo esse útero, aí eu vou movimentar o transdutor para um lado. Olha só onde é que tá indo a pontinha dele, tá indo para essa pontinha de cá. Então, olha só quem tá aqui desse lado, um ováriozinho esquerdo. Então, quando eu aponto para cá, eu consigo avaliar esse ováriozinho esquerdo aqui, como a gente pode ver aqui nesse vídeo. O ováriozinho todo bonitão, cheio de folículos, que são essas bolinhas pretas aqui. Eu sempre falo aqui nos vídeos, né, que os folículos são a casinha do óvulo, tá? E eu vou e avalio aqui o outro ovário, avalio bem direitinho o ovário direito, o ovário esquerdo, vejo aqui o colo do útero, vejo o útero. E o que eu consigo avaliar com ultrassom no útero? Eu consigo ver muito bem quando a gente tem miomas. Vou colocar aqui o videozinho de miomas, olha só. Tá vendo aqui no útero essa imagenzinha aqui onde eu tô apontando aqui com a seta? É uma imagenzinha arredondada, mais escurinha, aqui dentro do útero. Isso aqui é um mioma, tá? Ele é bem redondinho, que a gente pode ver. Esse daqui é um mioma ele não vira câncer, que assusta muito as pacientes quando descobrem que tem um mioma. Sabe que às vezes a gente pode ter, por exemplo, um sinalzinho assim na pele, aquele sinalzinho de carne? Tá? Aquilo dali não assusta tanto a gente, né? O mioma é como se fosse um sinalzinho lá dentro do útero, um pedacinho de carne que cresceu aqui do próprio músculo, do miométrio, tá? É como se fosse um pedacinho a mais que cresceu e aí formou um miominha, mas que ele também não vai se transformar em câncer ou nada assim, tá bom? Fique tranquila, a gente tem que só acompanhar esse crescimento, a depender da localização desse mioma. Se esse mioma vai te causar ou sangramento, ou pode te causar cólicas menstruais também. Outra coisa que eu posso avaliar muito bem quando eu estou fazendo ultrassom é se eu tenho pólipos ou não, pólipos endometriais. Como nesse exemplo aqui, você consegue ver essa linhazinha aqui branquinha, bem aqui no meio, isso aqui é o endométrio. O endométrio é o que todo mês ele vai engrossar, e no final do mês, se eu não engravidar, ele vai descamar e sair em forma de menstruação. E aí você tá vendo isso daqui que eu tô apontando? É o endométrio. Percebe que aqui no meio dele tem uma bolinha branca? Essa bolinha branca aqui é um pólipo endometrial. É assim que o médico ele vai conseguir ver no ultrassom o pólipo endometrial. E aí como é que o médico então viu, né, o mioma? A gente viu com aquela imagem redondinha, escurinha, lá no ultrassom, diferente quando a gente está vendo um pólipo. O pólipo é uma imagem redondinha, só que aqui agora ela é branquinha. Será se todo ultrassom transvaginal que eu faço eu consigo ver pólipo? É muito importante quando a gente vai fazer essa pesquisa de pólipo, a gente está mais ou menos no 5º, 7º dia do ciclo menstrual. O que é isso, né? O primeiro dia da menstruação, o dia de sangramento, conta como o primeiro dia do ciclo. Eu vou contar ali 5, 7 dias e eu vou fazer o exame. Por quê? Porque o endométrio, essa regiãozinha aqui, ela cresce todo mês, né? Aqui dentro, que ela cresce, depois ela sai em formato de menstruação, a gente vê escurinho nesse período. Igual nesse vídeo aqui, tá vendo? Ó, ele todo escurinho com um tracinho branco aqui no meio. Posso ver também muito bem no ultrassom a adenomiose, tá? A gente vai ver aqui como nessa imagem, ó. O útero, ele fica mais assimétrico. Olha aqui em cima, onde eu tô apontando. Olha como ela é mais grossa do que essa paredezinha aqui de baixo, tá vendo? Tem uma certa diferença. Então, a adenomiose, ela dá isso. Fora outros achados que o médico vai ver. Posso ver também endometriose. Endometriose a gente vê muito bem no ultrassom também. Olha aqui, por exemplo, esse vídeo
de uma endometriosezinha do ovário, que a gente chama de endometrioma. Como também eu consigo ver endometriose no intestino e endometriose em outros locais. Consigo ver algumas malformações uterinas também, e eu consigo ver nos ovários também, muito bem no ultrassom, os ovários de aspecto policístico. A gente já falou sobre isso, esse é um assunto bem polêmico, que é ovário de aspecto policístico, como esse daqui que eu estou te mostrando, tá vendo? Não é sinônimo de síndrome dos ovários policísticos, são assuntos distintos. E se você tem alguma dúvida sobre isso, procura um vídeo que eu fiz sobre síndrome dos ovários policísticos, vou deixar aqui, ó, que aí você entende melhor o que a gente está conversando aqui agora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, bota aqui embaixo que eu vou te responder. Se não é inscrita, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para poder ser notificada e eu te aguardo nos próximos vídeos. Esse canal tem caráter meramente informativo e educacional. Ele não deve ser utilizado para autodiagnóstico e automedicação. O conteúdo não é feito para substituir uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, procure sempre o seu médico de confiança. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida neste canal.